Oi, galerinha do 9º ano do ensino fundamental, tudo bem com vocês? Formandos 2020, prontos para o ano que vem, chegarem no ensino médio? Hoje nós vamos fazer a nossa revisão, tá? Vamos iniciar a nossa revisão da nossa apostila do volume 2, isso mesmo. Vamos começar a trabalhar com a apostila volume 2, com a apostila do segundo bimestre, certo? Então, a nossa videoaula hoje é na unidade 5, tá? Que é o período entre guerras também. Vocês lembram que na outra videoaula a prof já falou do período entre guerras, só que era da crise dos Estados Unidos, que aconteceu em 1929, tá? E abalou a economia mundial. Agora nós vamos falar do período entre guerras, o mesmo período, ou seja, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Mas o que estava acontecendo na Alemanha, na Itália, em Portugal, ou seja, em alguns países europeus. Quais eram os regimes, o que estava acontecendo, que depois, gente, para a gente poder entender como que vai acontecer a Segunda Guerra Mundial, tá? A nossa conversa a partir de agora já é uma conversa que vai desenvolver depois na nossa videoaula sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, é o período entre guerras, regimes autoritários, regimes totalitários europeus. É sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá? Para isso, a prof vai compartilhar a tela da prof com vocês, lá da apostila de vocês, do segundo bimestre, correto? Nós vamos ter ali, ó. Vou voltar aqui, isso mesmo, olha lá. Período entre guerras, regimes autoritários, regimes totalitários. O que seria isso? Olha só, autoritário, alguém autoritário, é alguém que comanda, alguém que não se deixa abater, alguém que não aceita a posição contrária dele. Eu sou autoritário, o que eu falo está correto, o que eu digo é verdade, eu não aceito oposição. O regime autoritário é um regime que não tem oposição, que não tem uma pessoa que enfrente diretamente ou que diga ao contrário. E totalitarismo, todo poder é meu, totalitarismo. Todo poder vem de mim, é alguém que está lá no poder que comanda tudo, certo? Não tem Congresso Nacional, não tem deputados, senadores. Em regimes totalitários, quem comanda geralmente é o presidente, né? Ou quem está no poder, ou um ditador, né? Regimes totalitários geralmente tem um grande ditador no poder. Então, olha só, a gente começa com essa imagem, onde nós vamos ver aqui o Adolf Hitler, certo? Que é um dos nomes que nós vamos falar nesta unidade. E depois vai ser muito importante para a gente poder entender a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, a Europa, ela vivia num pós-Primeira Guerra Mundial, tá? Economicamente, com inúmeros problemas. Então, a economia europeia estava com problemas no final da Primeira Guerra Mundial, porque eles perderam, eles se envolveram numa guerra, gente. Quem tiver a oportunidade de assistir, né, assista ao filme 1917. É um filme que concorreu ao Oscar, né, agora, nesse ano, né, é um filme super recente, que conta, baseado numa história real, né, para a gente perceber a Segunda Guerra Mundial. E aí mostra os soldados franceses, né, contra os soldados alemães, né, inclusive tem os Yankees, que são os estadunidenses, que também já estão participando desse conflito, né, que é o ano de 1917, onde já é chegando ao final da Primeira Guerra Mundial, o ano em que os Estados Unidos entram no conflito. E é muito interessante que mostra as trincheiras, mostra a quantidade de ratos que tinha, o sofrimento, a mortandade, né?
E aí, países que estão envolvidos em guerras, são países que estão muito preocupados com o conflito e acabam não produzindo tudo o que é necessário, ou seja, os produtos de primeira necessidade que aquele país necessita, precisa para conseguir sobreviver. Então, havia inúmeros problemas financeiros, tá? A Alemanha, principalmente, ela foi a grande culpada da Primeira Guerra Mundial. Teve que assinar um tratado chamado Tratado de Versalhes, que para a Alemanha foi vergonhoso. Então, havia um grande número de desempregados, havia uma pobreza muito grande, havia problemas sociais, políticos, econômicos nos países europeus. Então, os países europeus estavam passando por uma crise. E no meio dessa crise, surgiram algumas lideranças autoritárias, lideranças totalitárias. Nós vamos ter, por exemplo, na Itália, o Benito Mussolini, certo? Nós vamos ter em Portugal o Antônio Salazar. E nós vamos ter na Alemanha Adolf Hitler, chegando ao poder. O Benito Mussolini chega ao poder na Itália em 1923, o Antônio Salazar em 1926 e o Hitler em 1933 chega ao poder na Alemanha. Certo, gente? Olha só. Então, uma crise do liberalismo. Que crise é essa? É uma crise que aconteceu lá nos Estados Unidos também. Aquela bela época estadunidense não rolou. E essa crise vai desencadear várias situações no mundo inteiro, né? E vai surgir na Europa o nacionalismo, a valorização da nação. Já existe, né? Os europeus já são nacionalistas, mas esse nacionalismo vai ganhar cada vez mais força, tá? E vai haver também uma perseguição muito grande às ideias socialistas. Tá? Lembrem-se que em 1917, o que aconteceu em 1917? A Rússia, ela vai passar pela Revolução Socialista. Então, a Rússia vai se transformar no quê? Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E existe muito medo que o socialismo chegue na Europa e que a transformação que aconteceu na Rússia, que se transformou em União Soviética, chegue nos países europeus. Então, existe um medo das ideias socialistas chegarem na Europa. Existe um problema, que são as dívidas e todos os problemas advindos da guerra. Existe a queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos de Nova York, que vai causar um desequilíbrio também na Europa. Gente, os europeus estavam pegando muito dinheiro emprestado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam ajudando na reconstrução dos países europeus. A partir do momento que os Estados Unidos não tem, que ele quebra, não tem mais dinheiro também para emprestar. E aí vai ter uma crise aí, está colocando em dúvida o capitalismo. E aí, como está colocando em dúvida o capitalismo, eles vão ficar com mais medo ainda que o socialismo chegue na Europa. Certo, gente? A gente tem até um Organize aqui, a história, falando sobre isso, né? Então, olha só, aqui vai falar, a número 1 só está correta, da página 3. Por quê? Pelo Tratado de Versalhes, ficou determinado que a Alemanha cederia um território, né, e um território rico em carvão, em minas, né, por 15 anos para a França. Por exemplo, a Polônia pertencia à Alemanha, e a Alemanha também perdeu o território polonês. A Alemanha vai perdendo tudo por conta do Tratado de Versalhes, certo? Apenas a alternativa 1 está correta. Muito bem. O que vai acontecer? Vai surgir, então, na Europa, os governos chamados governos totalitários, autoritários, né? Olha só, gente, é muito importante essas características que estão aqui na página 4 da apostila de vocês. Essas características vocês não vão poder esquecer. São as características de governos totalitários, tá? O que um governo totalitário faz? Suspende as eleições, não tem mais eleições, não tem mais democracia, gente. Governo totalitário é o fim da democracia. Eu tenho apenas um partido no poder, e esse partido é que comanda tudo, não tem oposição. É o único partido que comanda.
tá? Implementaram a censura. Eles controlam todos os veículos de comunicação. Tudo passa pela censura, tudo que as pessoas vão ler, tudo que as pessoas vão ouvir, tudo que as pessoas vão assistir, todas as propagandas, tudo passa pelo governo. O governo decide o que as pessoas vão ver, o que as pessoas vão ler, o que as pessoas vão ouvir. Tudo é controlado pelo governo. Instauraram uma polícia secreta a fim de espionar a população e os potenciais inimigos. Então havia vigilantes em todos os lugares, né? As pessoas tinham que tomar cuidado com o que falavam, como se comportavam, porque havia essa polícia secreta, ou seja, essa questão de espionagem mesmo, para ver o que estava acontecendo. Perseguiram exaustivamente e com violência pessoas que faziam oposição política, ou seja, todas as pessoas que questionavam ou que não aceitavam o que o governo falava, né, elas seriam perseguidas, seriam presas, seriam mortas, né? Baseavam-se na figura do líder, tá? Então, eu tenho um grande líder, eu tenho Antônio Salazar em Portugal, eu tenho Benito Mussolini na Itália e eu tenho Adolf Hitler na Alemanha, um grande líder. Por isso, totalitarismo, tem um grande líder, certo? Instituíram uma ideologia única e oficial. Então, é só um tipo de pensamento. Tá? E todo mundo tem que seguir aquele pensamento, entendam isso? Eu tenho um único tipo de pensamento e eu tenho que seguir aquele pensamento que é estabelecido. Acabou, não tenho mais o que fazer. Uma coisa que é interessante falar também, gente, tá? É a idolatria ao grande líder. Eles idolatram como se ele fosse algo perfeito e maravilhoso, tá? Então, dominam todos os veículos de comunicação também, né? Gente, uma coisa que é bem interessante falar aqui, tá? É sobre essa pesquisa aqui, ó. Esses conceitos são muito importantes, tá? Então, o que é um partido de direita? Um partido de direita são os partidos, né? As ideias de direita são as ideias capitalistas, que vêm de que país? Estados Unidos. Esquerda, nessa época, são as ideias socialistas, que vêm de que país? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, por conta da Revolução Russa. Democracia, soberania do povo, é o povo que decide, o povo é soberano, o povo participa, tá? Liberalismo, liberdade econômica, liberdade social, tá? Liberdade política, né? No liberalismo, a economia se autorregula, né? Totalitarismo, antidemocrático. Totalitarismo, um grande líder, alguém que detém todo o poder. Certo, gente? Isso é o mais importante a gente poder entender. E aí a gente vai ter os exemplos do fascismo, do nazismo e do salazarismo. Então, o fascismo, onde que nós vamos ter ele? Na Itália, o grande líder é o Benito Mussolini, certo? Então, com medo das ideias socialistas, porque o Partido Socialista já tinha praticamente 200 mil pessoas, eles começaram a se articular, né? E começaram a formar aí o fascismo, que é um partido de extrema direita, que ele vai conseguir vários apoios aí da burguesia e de alguns grupos que são importantes. Deixa eu ver se... Certo? Aqui é a imagem do Benito Mussolini. Olha só, esse aqui é o símbolo deles, tá? O símbolo do fascismo, olha lá, tá? Olha, o termo fascismo tem origem na palavra italiana fácil, que vem da palavra latina, que significa feixe. Um conjunto de varas amarrado a um machado. Na Roma Antiga, o fácil representava o poder do Estado, o poder do governo. Estado, escrito com letra maiúscula, sempre significa o quê? Governo.
e correspondia às ideias de soma e de pertencimento dos indivíduos a um governo. Tradicionalmente, as varas eram utilizadas para açoitar os criminosos e o machado para decapitá-los. Olha ali, gente. Tá? Então, fácil é um símbolo da forma como o Estado romano tratava os criminosos. Todos que são criminosos serão mortos. O Mussolini, que dizia que ia transformar a Itália na nova Roma. Roma foi um grande império. E ele pegou um símbolo, né, que faz referência ao antigo Império Romano, de poder, porque é um regime fascista, né? E esse regime fascista, nessa época, perseguia toda a sua oposição. Certo, gente? Então, algumas características, tá, importantes. Eles vão perseguir, vão combater todos os seus opositores. Certo? Ah, e tem uma coisa muito legal para a gente entender a história do fascismo. O Benito Mussolini, ele precisava do apoio da igreja, né? A gente está falando da Itália. O que nós temos na Itália? Hoje, o Vaticano. Então, ele foi conversar com a Igreja Católica, para a Igreja Católica apoiar ele. Então, ele fez um tratado, um acordo com a Igreja Católica. Esse tratado chama-se Tratado de Latrão. Olha o nome. Tratado de Latrão. Preste atenção no que eu vou falar agora. Esse tratado é de 1929. Ele falou o seguinte: se vocês me apoiarem, ou seja, se a igreja apoiasse o Benito Mussolini, se a igreja apoiasse o fascismo, ele daria soberania ao Vaticano. O Vaticano é um país que... Quem comanda o país do Vaticano? O Vaticano é um país que é comandado pelo líder religioso. O Papa é o líder político e o líder religioso do Vaticano, certo? Onde isso foi criado? Foi um acordo feito entre o Mussolini e a Igreja Católica. Então, ele deu a soberania ao Vaticano, ele estabeleceu o catolicismo como religião oficial, e aí sim a Igreja, então, o apoiou. Certo, gente? Então, isso é muito importante. É importante falar, tá, gente, que regimes autoritários, regimes totalitários, eles acabam com os partidos políticos, eles deportam os dissidentes, pessoas que são contrárias a eles, eles proíbem greves, tá? Eles interferem em todas as áreas de vida das pessoas, tá? Aí nós vamos ter o nazismo, certo? Nazismo com quem? Com Adolf Hitler. A Alemanha, gente, estava vivendo uma crise gigantesca, chamada crise de hiperinflação. Hiperinflação, porque a inflação era altíssima, o número de desempregados gigantescos. A Alemanha estava vendo um caos. Aí surge a figura de uma grande liderança, que é o Hitler. E o Hitler falava que ia tirar a Alemanha daquela situação. O Hitler falava que ele ia acabar com o Tratado de Versalhes. O Hitler falava que ele ia tirar a Alemanha daquela situação caótica, que ele ia levar a Alemanha a se tornar de novo um país poderoso, importante. E as pessoas começaram a acreditar nele, no que ele estava falando, certo? E aí ele chega ao poder. Antes disso, ele ficou preso, tá? Antes de chegar ao poder. Na prisão, ele escreve um livro que fica muito famoso, chamado Mein Kampf, né? Minha Luta. E esse livro fala da raça pura, da raça ariana, da superioridade dos arianos. O Hitler não era alemão, ele era austríaco, mas ele vai falar muito dessa pureza étnica. Por isso que ele vai perseguir todos o que ele não considera puro, né? Então, durante o nazismo, nós vamos ter a perseguição de ciganos, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência mental, homossexuais, ciganos também são perseguidos, judeus, né? Todos que ele não considera puro, ou que não faria com que a Alemanha, todos os seus opositores políticos e tal, todos que ele considerava que não seria bom para a Alemanha, tudo que ele considerava que não seria bom para a Alemanha, que não seria puro para os alemães, ele mandava exterminar ou mandava para os campos de concentração. Nós vamos ver durante o governo
do Adolf Hitler, que nós vamos falar muito dele ainda por conta da Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, certo? Ele vai criar, ele é chamado de Führer, grande líder da nação. Tem vários filmes no Netflix falando sobre o Führer, o grande líder da nação, ou seja, sobre Adolf Hitler. Tá? Uma coisa bem interessante falar também é que ele criou a SS, que é um serviço, como se fosse uma polícia, né? Uma tropa ali de segurança. E depois ela se tornou muito grande, era a SS que chegava na casa dos judeus, que prendiam as pessoas, que não tivesse, que o Hitler não considerasse puras, né? Eu até tenho aqui atrás, ó, da minha biblioteca, um livro bem legal chamado O Colecionador de Lágrimas, do Augusto Cury, e ele vai falar sobre o Hitler, ele vai falar sobre a SS, né, e do poder que ela tinha. Ele conta uma história muito legal de um jovem que tinha deficiência, né, e acabou sendo levado pela SS, né, porque ele não geraria lucro para o país. Então é bem interessante a história deste livro, tá? Ele cria a Gestapo também, tá? Que é uma polícia secreta do Estado para conseguir saber tudo que está acontecendo, certo? Então é muito importante lembrar que outra coisa importante do Hitler é o chamado antissemitismo. O que é o antissemitismo? A perspectiva que haveria uma raça pura, certo? Tá? Essa raça pura seriam os arianos, tá? O antissemitismo é a perseguição aos judeus. A ideia de raça pura, de limpeza étnica, né? Só fica aqui quem é puro, tá? Então, isso vai ser muito forte de Adolf Hitler, né? Aí nós vamos ter, além desses dois governos, nós vamos ter o salazarismo, certo? Salazarismo, então, em Portugal, tá? O salazarismo, assim como o nazismo ou assim como o fascismo, eles têm características muito próximas, né? Que é a instauração de uma ditadura, é um governo autoritário, um governo totalitário, um governo que persegue todos os seus opositores, né? Então, são regimes que são parecidos, né? O salazarismo não tem a perseguição antissemita. Então, o antissemitismo ele é muito forte no regime nazista. E na Espanha, tá, gente? Está acontecendo uma guerra civil. Esse quadro é muito legal, que é a Guernica, do Pablo Picasso. É um quadro gigantesco, né, gente? Tem 3,5 metros por 7,70 metros. É um quadro muito grande do Pablo Picasso, que representa o ataque à Guernica, né? E a guerra civil que acontece a guerra civil acontece na Espanha. Essa guerra civil, por que ela é importante? Porque aqui na Espanha, eles vão estar, guerra civil espanhola. Nós vamos ter, de um lado, quem apoia o Francisco Franco no poder, que é um general de ideias capitalistas, de extrema-direita, versus quem apoia as ideias de esquerda. Lembra que eu falei, gente, que qual é o medo da galera? Que o socialismo cria raízes. E vai acontecer eleições na Espanha. E o Partido Socialista ganha essas eleições. Para que isso foi acontecer? É óbvio que o Benito Mussolini, da Itália, e que o Adolf Hitler, da Alemanha, não vão deixar que na Espanha um Partido Socialista chegue ao poder. E aí é decretada uma guerra civil. Uma galera morre, é uma guerra extremamente sanguinária, né? Por quê? Porque eles não querem que o socialismo chegue ao poder. E essa disputa, é claro, que do lado da extrema-direita do Franco vai ter o nazismo e vai ter o fascismo, obviamente que a vitória vai ser do nazismo e do fascismo na Guerra Civil Espanhola, certo? E esse quadro aqui, tá, gente, é muito legal, porque esse quadro do Pablo Picasso a gente chama de um quadro atemporal. Ele não tem tempo,
tá? Então, ele foi pintado para representar em 1937 a Guerra Civil Espanhola, mas ele representa o desespero, ele representa o medo, né? Ele representa a tristeza de tudo que está acontecendo. Então, com uma representação atual também, a gente pode estar utilizando esse quadro, por isso que a gente chama de que é um quadro atemporal, porque não possui tempo. Certo, galera? Então, as principais características dessa unidade, a prof explicou nessa videoaula. Semana que vem a gente se encontra para começarmos a falar da Segunda Guerra Mundial. Um conteúdo que é muito legal, certo? Um beijinho no coração de cada um de vocês. Tchau, galera!